Independência dos Estados Unidos, a Confederação. Os líderes da independência tinham de resolver um grande problema central para viabilizar o novo país. Como organizar as 13 ex-colônias em um único estado? A questão se colocava na medida em que cada uma delas defendia sua autonomia. O Congresso Continental, que dirigiu e proclamou a independência, consistia na reunião de representantes de cada colônia. Era preciso encontrar uma fórmula que satisfizesse a todas as ex-colônias, uma forma de reunião sem perda de autonomia. Com o nome de Estados Unidos da América do Norte, o novo país deveria reunir as ex-colônias inglesas sem que estas perdessem sua autonomia, sem que tivessem de se submeter a um governo externo. No interior das elites havia discordâncias sobre qual a melhor fórmula a ser adotada. Existiam aqueles que insistiam em um regime altamente descentralizado, de modo a garantir a autonomia plena de cada estado. Havia outros que defendiam um regime centralizado, objetivando construir uma nação poderosa. O primeiro grupo foi vitorioso no momento da independência. O regime adotado para o novo país foi o de uma confederação, por meio dos artigos da Confederação promulgados em 1781. Os artigos davam autoridade para o Congresso tratar da política externa, da responsabilidade sobre o correio, da decisão sobre disputas entre estados e de controle sobre os indígenas. Todas as outras questões eram decididas pelo governo de cada estado. Mediante essa fórmula, criava-se um governo central, com poderes bastante restritos, e estados com poderes amplos. O governo central não podia, por exemplo, criar impostos nem promulgar leis. Não havia sequer um executivo central. Além disso, não havia presidente e o governo central era exercido exclusivamente pelo Congresso. No entanto, essa confederação não funcionou como esperado. A fraqueza do governo central tornava difícil garantir a unidade do novo país. Por não poder cobrar impostos, o governo central não tinha recursos para cumprir plenamente suas funções. Os comerciantes estavam insatisfeitos porque a grande autonomia dos estados impedia a adoção de uma política comercial que uniformizasse a prática do comércio em todo o país. Os industriais reclamavam da diversidade de tributos cobrados em cada estado e queriam uma política tarifária única. As elites temiam a possibilidade de revoltas populares, já que os governos dos estados eram considerados fracos para manter o controle sobre os diversos setores da sociedade. Assim, havia o crescente desejo de fortalecer o governo central. Já em 1787, uma convenção se reuniu na Filadélfia para alterar a organização política. Na convenção foram feitas reformas no sentido de fortalecer o governo central. A competência administrativa passou a ser dividida entre o governo central e o governo dos estados. O governo central passou a criar impostos, promulgar leis, controlar o exército. O Congresso tornava-se um legislativo nacional, com deputados e senadores eleitos em cada estado, mas com o direito de promulgar leis que teriam validade em todo o país. Foi criado também o cargo de presidente da República, eleito pelos cidadãos e que governaria todo o país. Esse novo e original sistema ficaria conhecido como federalismo.
Os governos dos estados mantinham sua autonomia, pois também decidiam sobre impostos, também criavam leis, mas dividiam esse poder com o governo central, o governo federal. A democracia era outra novidade importante. Os principais cargos eram preenchidos por meio de eleições. As leis deveriam ser obedecidas por todos, de modo que o governo se tornava a expressão da vontade da maioria e era obrigado a respeitar os direitos de cada cidadão, pelo menos de uma parcela dos cidadãos, no caso, os homens livres. Em 1789, foram realizadas eleições para escolher o novo Congresso Federal e o presidente da República. O líder da independência, George Washington, foi eleito e tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos. O novo Congresso incluiu 8 pontos na nova Constituição, que garantia os direitos considerados fundamentais e que deveriam ser respeitados pelo novo Estado. Liberdade de expressão. Todo indivíduo tinha o direito de expressar a sua opinião. Liberdade de imprensa. O governo não poderia censurar os jornais. Liberdade de reunião. Todos os cidadãos tinham o direito de se reunir para discutir e reivindicar seus interesses. Liberdade religiosa. Direito de portar armas e proteção ao cidadão diante da justiça e da política. Os Estados Unidos tornaram-se modelo para as colônias do resto da América. Em primeiro lugar, por mostrar a possibilidade de declarar a independência. Em segundo lugar, pelo sistema político. Com exceção do Brasil, os demais países que nasceram da proclamação da independência na América seguiram o modelo republicano estadunidense. No entanto, as especificidades de cada um deles levaram a resultados diferentes.